Graça e paz, lindonas, sejam bem-vindas ao nosso devocional. Preencha aí nossa primeira semana, nosso primeiro dia. E o texto que a gente vai usar hoje como base é o texto do Gênesis capítulo 1. E a gente nem vai fazer essa leitura, porque se você está acompanhando com a gente no Caminhando pela Bíblia, você já fez sua leitura bíblica hoje, não é verdade? Gênesis 1 é um trecho longo, mas que é de conhecimento de todos. É a Gênese, o começo, o início de tudo, a criação, quando Deus começa a formar de fato a terra. E aí a gente vai encontrar nesse texto que, a princípio, ele disse: haja luz. E a luz já fez uma diferença tremenda, né? A partir do momento que há luz, já fez distinção. E o primeiro dia foi luz e trevas, dia e noite. A partir daí, ele cria a expansão. Ele separa as águas acima dessa expansão e abaixo dessa expansão. Com esse espaço, cria-se os céus e a superfície da terra mesmo. Depois no terceiro dia, ele pega essas águas e manda que elas se agrupem. E quando elas se agrupam, aparece então uma porção seca. E aí ele chama de mares e terra. No quarto dia, ele cria os grandes luzeiros, o sol, a lua, estrelas, e cria também as plantas, toda a vegetação da terra. No quinto dia, então, ele povoa essas águas com toda espécie de peixe, monstros marinhos, conforme a Bíblia relata, e as aves para voarem no céu. E por fim, no sexto dia, ele cria o homem, os animais, né? E o homem. Você percebeu a riqueza que tem nessa organização? A gente quer começar esse devocional com o tema Organize-se. É isso mesmo, meninas. A gente fez um monte de promessas ontem, na virada, não é isso? Que esse ano a gente ia fazer diferente. E não adianta a gente querer uma mudança sem criar uma plataforma, uma base para que isso aconteça. Uma mudança real requer estrutura. Ninguém consegue mudar assim, da noite para o dia, porque não se tem estrutura para mudanças. As nossas mudanças reais, elas levam um tempo, que é justamente o tempo da construção dessa base, a construção desse pavimento onde o novo edifício vai ser construído. Então, se queremos um ano realmente diferente, nós precisamos fazer coisas diferentes. E não adianta maquiar. Maquiagem é uma mudança rápida, mas não é permanente, não é? Se o que nós queremos é mudança real, nós precisamos estabelecer bases para essa mudança. Eu sempre lembro que a gente está aqui com a lagoa, né, de Araruama aqui atrás, e durante a pandemia a gente viu como ela se renovou. Depois de anos, décadas talvez, de maus tratos, as águas tiveram aí um tempinho de 2 anos para se refazer. E por que aconteceu essa limpeza? Porque Deus criou a natureza de uma forma que ela é autossustentável. Os animais se viram, as árvores se viram, a vegetação se vira, os mares se viram. Eles conseguem, eles têm um esquema tão bem montado. Deus criou de uma forma tão sustentável todas as coisas, que se o homem não se meter, a natureza se renova sozinha. Então, olha que estrutura maravilhosa que Deus criou. Ele criou tudo no dia certinho. Vamos imaginar essa trajetória ao contrário. Primeiro Deus cria os animais e os homens. A gente ia comer o quê? Os animais, eu não sei se você percebeu, mas eles só comiam sementes, vegetação e tudo mais nessa época, até os selváticos, né? Então, eles iam se alimentar de quê? Era necessário que antes tivesse plantas, tivesse água, tivesse esse ar, né, essa expansão, aves, tudo isso faz parte, ou fazia parte dessa estrutura necessária para que o homem e os animais se mantivessem. E a vegetação? E os répteis, os peixes, as aves? Se não tivesse a terra já separadinha, a porção de terra seca para eles viverem, ou a porção de água já separada, então você vê que nada está fora de lugar, tudo foi criado no seu devido tempo. Então eu quero te encorajar, meninas, para vocês que, como eu, tem muitas coisas em vista, planos aí para mudanças reais esse ano, não se frustrem se em janeiro todas elas não se consolidarem, tá bom? Não se importe em evidenciar mudanças amanhã, se importe em construir uma plataforma, uma base, uma estrutura para a tua mudança acontecer de verdade. Uma coisa importante que eu quero falar com vocês é que arrumar é diferente de organizar. Quem está acompanhando a gente, os podcasts aí, a gente teve um tema só sobre isso, tratando da nossa casa, não é? E arrumar é facinho.
É só você jogar toda a bagunça num lençol, dá um nó e arruma, bota dentro do guarda-roupa e fecha a porta. Fica tudo arrumadinho na sala, mas continua tudo desorganizado. E isso não vai se manter de novo, tá? Então, organização não é arrumação. Final de ano, mulher tem muito essa mania de trocar os móveis de lugar, não é? Para dar uma cara nova. Mas a verdade é que tá tudo velho do mesmo jeito e não vai fazer grande diferença. Isso assim é um paliativo. Eu estou falando para mulheres que querem mudança. Eu quero falar com mulheres que querem se comprometer com a sua mudança, que assumem a responsabilidade da sua vida e que vão assumir também o processo, dure quanto tempo durar, para alcançar mudanças duradouras. Vamos lá? Para fechar esse assunto, eu vou lembrar uma definição de Einstein sobre insanidade, sobre loucura. Ele diz que é a maior loucura, melhor definição de loucura, pessoas que fazem as mesmas coisas e querem atingir resultados diferentes. Então, fica ligado aí, né? A gente vai ter que caprichar mais esse ano, se a gente quiser um ano melhor, hein? Aí você vai falar, poxa, Tônia, mas é claro que eu quero mudar, mas é muito difícil mudar. Ó, vamos trocar esse negócio? Difícil não é sinônimo de impossível, não é? Então, ao invés de você falar assim, ai, mas é tão difícil esse negócio, fala assim, mas é tão possível esse negócio? Muda tudo, percebeu? Continua a mesma coisa, porque o difícil é possível. E quando eu falo, ai, é tão difícil, eu já estou arrumando uma desculpa para não fazer. Então, vamos mudar, consciente de que isso vai dar um trabalhão, mas que vale super a pena. Como é que as coisas mudaram? O que deu certo? Por que essa estrutura, por que essa criação de Deus, ela foi tão perfeita? E quem faz bem feito faz uma vez só, tá? Agora quem fica arrumando gambiarra, fica com trabalho pro resto da vida e nunca fica bom o suficiente. Então Deus criou tudo do jeito que tinha que ser. Vamos nos dispor a fazer o que precisamos fazer. Começa em Deus, percebeu? Tudo deu super certo e essa organização foi maravilhosa, essa criação é perfeita, tanto que dura até hoje, né, gente? A cadeia alimentar funciona até hoje, as marés funcionam até hoje, as estações do ano funcionam até hoje, rotação e translação funcionam até hoje. O que Deus fez, Ele fez e manteve, porque começou em Deus. Então a primeira dica de ouro, anota aí, dica de ouro para 2025. Comece em Deus. Então eu quero te convidar a voltar no capítulo 1 e a gente ver a criação de novo com outro olhar. Como é que a gente pode pegar esse capítulo 1, pegar a ordem da criação de Deus e trazer para a nossa vida, para que a gente crie uma nova realidade em 2025, tá? Com estrutura para uma mudança duradoura. Primeiramente, o que Deus disse? Haja luz. E a Bíblia mesmo vai dizer para nós, o salmista vai falar que a tua palavra é luz para os meus caminhos. Então, você quer começar bem? Que haja luz na sua vida, que haja a palavra. Há pouco eu comentei aqui que se você está fazendo o programa de leitura da Bíblia com a gente, hoje você já leu o capítulo 1 de Gênesis. Então, me permita abrir um parênteses aqui para falar com quem ainda não tomou essa atitude, tá? Você pode ouvir pessoas cheias de Deus, você pode gostar de ouvir podcasts, pregações, mensagens, músicas edificantes. Nada, escuta bem isso, nada nunca vai se comparar a você ler a palavra. Quando você lê a palavra, a revelação vem direto para você. Você vai viver uma experiência que pregação nenhuma pode dar para você. Afinal de contas, quando a gente fala de uma pregação, a palavra passou por um canal e está chegando até você. Quando você lê a palavra, Deus está falando direto com você. Gente, é uma experiência extraordinária. Então, que haja luz no seu 2025. Vamos começar pela palavra? Se você ainda não tem um programa de leitura da Bíblia, eu te encorajo a fazê-lo. Por quê? Claro que você é dono do seu nariz e pode ler a hora que você quiser. Mas quando a gente tem um compromisso com alguém, a gente leva mais a sério. Em geral é assim, né? Então, se você quiser uma forcinha, se você precisar, tem gente que é super determinada e aí tá tudo bem. Pega a sua Bíblia e lê do jeito que você quiser. Mas se você precisa de uma forcinha, vem ler com a gente, tá? Depois você pode entrar aí, bota nos comentários, a gente manda para você o link. Você pode achar até no YouTube aí, é Caminhando pela Bíblia com o Harold Walker. A gente está fazendo essa leitura durante o ano todo, terminando em dezembro, a gente fecha a leitura, faz toda a diferença, tá bom? Fechei o parênteses.
No segundo dia, como eu disse, Deus ele cria essa expansão, ele faz a separação, águas em cima, e aí cria a superfície da terra, né? Então, segunda dica, vamos fazer distinção entre céu e terra? Vamos? Mas o céu primeiro, tá? Ele separa. É muito importante quando a gente tem essa noção de que há coisas que são de cima e há coisas que são aqui da terra. A gente precisa trabalhar, estudar, dormir, tomar banho, tudo isso é daqui da terra. Mas as de cima são muito mais importantes. O nosso tempo de busca, de comunhão com Deus, o nosso tempo de olhar para as coisas eternas, ele não pode ser deixado de lado. Faça a separação, céus e terra, mas de preferência olhando mais para o céu. Olhando para cima, entra aí o período de oração, o período devocional, não é? Mas olhando para baixo, entra aí o período dos nossos exames. Mulherada, vamos lá, vamos aproveitar janeiro para colocar tudo em dia, né? Arrumar exames que ficaram faltando, que não deu para fazer no Outubro Rosa. Vamos lá botar nossas consultas em dia, mas também olhar para a terra e fazer essa distinção, fazer essa separação, é separar um tempo para o lazer, é separar um tempo para estar com os amigos, é separar um tempo para sorrir. Tudo isso faz um bem enorme, tá? Vamos lá? No segundo dia, separação, céus e terra, mas principalmente céu. Aí no terceiro dia ele faz a separação, né? Ele pede que se ajuntem, pede é meu jeito de dizer, né? Ele manda, ele separa, então a porção seca aparece. Você já usou aquela expressão assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra? Já? Então no terceiro dia a dica que fica para nós é equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não vamos ser radicais em nada. Radical no sentido negativo da palavra, claro, né? De ser extremista. Não, vamos buscar o equilíbrio. Eu aprendi já faz um tempo, e faz todo sentido para mim, que quem trabalha nessas extremidades é o inimigo das nossas almas. Ele trabalha no desespero, na pressa, na afobação, na angústia, sabe? Isso não tem nada a ver com o que Deus tem para nós. Aqui no meio é o equilíbrio, sabe? É onde a gente se alinha, onde céu e eu nós fazemos uma conexão. Então, o terceiro dia me ensina a equilibrar isso. Então, se no segundo eu preciso de um planejamento para as coisas que são de cima e para as coisas que são da terra, no terceiro dia eu quero deixar essa dica para vocês. Equilibre a sua agenda. Não entulha de coisa a agenda para ficar insuportável e pesado o seu dia. Tenha sempre esse tempo, sabe? Se você gosta de dar uma pensada depois do almoço, né? Ou uma pestana depois do almoço. Se você gosta de descansar um pouquinho, tudo bem. Separe esse tempinho sem culpa. Faça uma agenda equilibrada, de modo que não seja pesado para você, tá? Não quero mães sendo sinônimo de mulher sofrida. Não quero cristãs sendo sinônimo de mulher que só serve para trabalhar. Nós, queridas, carregamos o brilho do Espírito Santo e precisamos. Não somos máquinas de jeito nenhum. Somos humanas. Eu gosto de trabalhar esse tema nosso, né? Mulheres de verdade. Que sente cansaço, que dá vontade de chorar às vezes, dependendo do tempo do mês, então, né, como que dá uma irritação, mas a gente tem essa liberdade de ser a gente, sabe? Então uma agenda muito carregada acaba trazendo pra gente um peso muito grande. Vamos nos livrar dos pesos. O terceiro dia nos ensina isso. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Equilíbrio na agenda. Inclusive, lá no nosso plano, aí você tem uma ajuda boa, né? Para você organizar aí tudo direitinho, exercício físico, o horário direitinho, tá? Corre lá no seu planner e aproveita, se você ainda não fez, faça a sua organização semanal. Quarto dia, luzeiros e plantas. Sol, sono e vitamina N. Ai, Deus, o Senhor é tão sábio. Como a gente precisa disso, meninas? Luzeiro da noite e luzeiro do dia. Olha, escureceu, tá na hora de eu dormir. Não vamos cometer o engano de continuar passando noites em claro e dormir tarde pra caramba. Nós precisamos dormir e dormir à noite. Foi Papai do Céu que planejou isso. E o nosso organismo todo, lembra que a gente foi feito depois dos luzeiros? Tudo foi feito baseado na estrutura que ele já tinha firmado para nós. Então, a lua governa a noite e o nosso corpo responde a isso. A melanina, que é o hormônio do sono, ele só funciona, só é fabricado à noite. Tânia, eu vou dormir 3 horas da manhã porque eu já acostumei, eu sou assim. Não é.
Porque Deus criou o homem igualzinho. Homem e mulher foram criados no esquema da criação. Nós estamos tão fora de órbita, sabe? Nós estamos tão fora do lugar onde Deus nos colocou para viver, que a gente acha que está tudo normal e não é. Aí vem a dor de cabeça, ou dor no estômago, vem o enjoo, vem a indisposição, vem tanta coisa, que a gente está fora de lugar. Olha o quarto dia que ensina pra gente. Luzeiros, respeita a noite para dormir e aproveita o dia. Olha essa coisa maravilhosa. Não sei se você mora num lugar tão lindo quanto São Pedro da Aldeia, né? A gente aqui tem esse privilégio. Dias lindíssimos. Aproveite. O sol é fundamental para fortalecer os nossos ossos, até para o bom humor, tá? Lugares que não têm incidência solar tem muito mais casos de depressão e até mesmo índice de suicídio maior. Então vamos aproveitar o nosso sol. O sol é fantástico para o nosso bem-estar. E a natureza. Hoje a ciência já descobriu e até está chamando de vitamina N. Essa vitamina é de graça. Aliás, as três que eu falei, né? Sono, sol e vitamina N, que é a natureza, de graça. Como Deus é lindo, né, gente? A gente precisa muito valorizar isso. Isso tudo faz parte de um ciclo de saúde mental e física para nós. Aproveitem. Quinto dia, peixes e aves. Olha que lindo. A gente já falou das plantas, né? Agora há pouco, na natureza, tem peixes e aves. E só depois é criada a carne vermelha. Gente, vamos comer proteína. De preferência, a carninha branca. Carninha branca saudável, né? Mais fácil de digerir, mais barata, mais disponível para nós. Vamos caprichar na alimentação? Vamos. Como eu falei aqui no dia 0, gente, isso aqui é o meu devocional. Então, assim, eu estou falando coisas que eu preciso ouvir toda hora, ser relembrada disso, né? Se a gente come bem, a gente tem grandes possibilidades de ter uma saúde muito melhor. E nós precisamos ser saudáveis, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então vamos comer melhor. Aí observou que na criação Deus não fez batata frita, né? Ele não fez um saquinho, uma árvore de sorvete. Ele não fez refrigerante, não tinha lá. Então vamos focar. Alimentação saudável, né? As plantas e carnes boas, proteína de boa qualidade, para a gente ficar aí, principalmente para as mulheres, isso é super importante, né? Para a gente criar essa massa magra que vai fazer toda a diferença para a gente viver bem. É isso que Deus quer para nós, que a gente viva bem em 2025. Isso não vai cair do céu, tá? A gente fala, só se cair do céu. Na verdade, todas as boas coisas vêm do Pai das Luzes, desce do céu, literalmente. Mas há uma interação nossa. E por isso que eu comecei com aquele discurso de mudança, de ser lenta, que a gente tem que criar uma estrutura. Ninguém muda a alimentação de hoje para amanhã, não é? Mas a gente decide hoje, para começar a partir de amanhã, a fazer uma coisa diferente. Então, se você é como eu, é você que faz o hortifruti, você que faz a compra, você que prepara a comida na sua casa, só depende da gente caprichar um pouco mais e a gente vai desfrutar. Todo mundo, toda a casa vai desfrutar, mas nós vamos desfrutar 2 vezes, porque nós vamos nos alimentar bem e porque nós vamos ver os nossos também se alimentando bem. Bênção dupla. Então, no 6º dia, Deus cria o ser humano e tudo isso, na verdade, essas aplicações que a gente fez até aqui, foi para o nosso bem-estar mesmo, né? Até mesmo a nossa vida com Deus acaba sendo bem para nós, sendo um bem para nós. Mas eu quero explicitamente aqui falar que você precisa se olhar melhor, tá? O 6º dia é o dia do homem, o 6 é o número do homem na Bíblia. Nós precisamos nos olhar um pouco mais. Independente de alimentação, de arrumação da casa, de qualquer outra coisa que a gente já tenha falado aqui, sabe aquele momento de você se ver? Mulher, então, precisa tanto disso, né? Talvez você tenha um espelho grandão na tua casa, aproveita e dá uma olhadinha lá. Sabe o que a gente olha? Geralmente, imperfeições, defeitos. A gente acha ruga, a gente acha mancha, a gente acha uma espinha, a gente acha um cabelo branco, a gente acha uma sobrancelha que está torta. Mas eu queria te convidar a começar esse ano se olhando diferente. Se olhando como o que a Bíblia diz que você é. Você é a coroa da criação de Deus. Você é aquele ápice da criação que quando Deus olhou, ele disse, puxa,
muito bom. Você é linda do jeito que você é inteligente, você é capaz. Olha para você e glorifique o teu Criador quando você fizer isso. Cada vez que você olha para você e acha que é muito bom, Deus está sendo glorificado. E o contrário também é verdade. Quando você olha para você e você vê o cabelo horroroso, essa orelha grande, esse nariz torto, e por aí vai, não é? Você está dizendo, Deus, não concordei com o Senhor? Ah, o Senhor falou que era bom, mas eu não estou achando nada bom, não. Então eu quero te convidar a se olhar de forma mais graciosa em 2025. Se olhar de forma mais bondosa, de forma mais amorosa, porque é assim que o papai te vê. E para fechar esse nosso momento hoje, o 7º dia, você sabe o que ele fez, né? Ele descansou. E para além daquela rede boa pendurada na varanda, aquele ventinho debaixo do coqueiro, para além daquela cama macia que você tem, a hora do sono, como eu falei há pouco, ou o sofazinho, eu estou falando de um descanso aqui e aqui. Eu estou falando de entregar todas as coisas que você não pode resolver para o Senhor. Eu estou falando de orar de verdade, levando até a cruz tudo o que te angustia, tudo o que te agonia. Jesus vai falar lá no iniciozinho do seu ministério, né, nos evangelhos, ele diz, por que vocês estão assim? Preocupados com o que vai comer, o que vai vestir? Que doideira é essa, gente? Dá uma olhadinha nos pássaros, dá uma olhadinha nas flores. Eles morrem rapidinho e o Pai Celestial cuida de todos eles. E eles são fantásticos, não são? Então, a palavra, eu quero fechar hoje, para a nossa reflexão, no aprendizado que eu tenho dessa ordem da criação, que a gente precisa organizar melhor as nossas ideias e entender que todas as coisas, todas as coisas, nos são possíveis no Senhor, inclusive descansar. Não aceite esse carimbo de mulher preocupada, mulher ansiosa, mulher agoniada. Não é sinônimo de ser mulher. Descanse no Senhor, experimente estar com Ele. Pode, terminando esse momento agora, quem sabe, tira um tempinho e entrega para o Senhor todas as suas angústias. Pode lançar sobre Ele à vontade, porque de verdade Ele tem cuidado de nós. Um beijo, até amanhã.